Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Milagres de Jesus, retratos de sua vida e obra. Lição 11. Autoridade completa sobre o maligno. Os exorcismos de Jesus e o seu significado. Texto básico, Lucas 4, 40 e 41. Introdução. Há muita crendice a respeito de possessão demoníaca e exorcismo. Muitos filmes com apresentações fantasiosas do fenômeno e, por definição, essa é uma área na qual nossos 5 sentidos não ajudam muito. Nosso objetivo nesta aula é apresentar o que a Bíblia ensina sobre o assunto, de modo que compreendamos melhor o ministério de Jesus nessa área e o seu significado para nós. Tópico 1. O primeiro caso na Bíblia. O primeiro caso de possessão demoníaca que encontramos nas Escrituras é o de Saul. 1 Samuel 16, 14 a 23. Fora essa ocorrência, o Antigo Testamento fala sobre oferecer sacrifícios a demônios. Levítico 17, 7, Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37. Sobre remover da terra o espírito imundo. Zacarias 13, 2. Sobre consulta aos espíritos dos mortos. Números 23, 23. Deuteronômio 18, 10. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 28, 13, Isaías 8, 19, e faz algumas referências a seres espirituais. Isaías 13, 21, 34, 14. No caso de Saul, o texto afirma primeiro que o Espírito de Deus se retirou dele e repete que o espírito mau que o possuiu veio da parte de Deus. O espírito mau vinha sobre Saul e o atormentava. O método, entre aspas, de expulsão que vemos no texto foi o dedilhar de uma harpa por parte de Davi, um homem apossado, cheio do Espírito do Senhor. 1 Samuel 16, 13. Em outro texto, vemos que o espírito mau de Saul o fazia ter crises de raiva e se tornar sedento por assassinar Davi. 1 Samuel 18, 10 e 11, 19, 9. Considerando quão comum eram possessões demoníacas e exorcismos nas culturas do entorno de Israel, é impressionante que o Antigo Testamento fale tão pouco a respeito do assunto. Tópico 2.
O ministério de exorcismo de Jesus. Há 7 relatos nos evangelhos sobre o ministério de expulsão de demônios operados por Jesus. A. Um demônio na sinagoga de Cafarnaum. B. O demônio do homem gadareno. C. O demônio do menino que tinha convulsões e era surdo e mudo. D. O demônio da filha da mulher cananeia. E. 7 demônios de Maria Madalena. F. Um demônio mudo. G. Uma mulher encurvada havia 18 anos. Letra A. Um demônio na sinagoga de Cafarnaum. O primeiro relato é de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Marcos 1, 21 a 28 e Lucas 4, 31 a 37. Marcos diz que o homem tinha um espírito imundo. Marcos 1, 23. Ao ver Jesus, o demônio gritou. Lucas 4, 34. As palavras do demônio mostram algumas coisas interessantes. 1. O distanciamento e admissão de que há outros semelhantes a ele na pergunta: o que temos nós contigo? 2. Uma declaração de que Jesus tem poder para destruir os seres espirituais malignos. 3. A admissão de que Jesus é único e totalmente diferente desses seres. Ele é o Santo de Deus. Jesus, então, repreendeu aquele demônio e lhe deu 2 ordens: cala-te e sai deste homem. Ao ouvir isso, o demônio atirou o homem no chão, mas saiu sem lhe fazer mal. Lucas 4, 35. As pessoas ficaram admiradas com a autoridade e poder da palavra de Jesus. B. O demônio do homem gadareno. A libertação do endemoniado gadareno. Mateus 8, 28 a 34, Marcos 5, 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39, é um dos relatos mais famosos de expulsão de demônio. Mateus nos informa sobre 2 endemoniados. Marcos e Lucas focam naquele cujo estado provavelmente era pior. Os relatos descrevem a situação do homem como furioso. Mateus 8, 28. Marcos nos diz que o homem vivia nos túmulos e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Diz também que o homem se feria com pedras e andava de dia e de noite gritando por entre os túmulos. Marcos 5, 5. Lucas acrescenta que o homem vivia sem roupas. Estava nessa situação havia muito tempo. Lucas 8, 27. E era
impelido para o deserto. Os evangelhos mostram como os demônios imediatamente reconheceram e se submeteram ao poder de Jesus e pediram que Jesus não os atormentasse antes do tempo, o que mostra que esses espíritos malignos conhecem o seu destino final. Marcos relata que Jesus simplesmente disse: "Espírito imundo, sai desse homem." Marcos 5:8. Com a permissão de Jesus, os demônios foram para os porcos, causando a destruição de toda aquela manada. Letra C. O demônio do menino que tinha convulsões e era surdo e mudo. Logo que Jesus desceu do monte, após a transfiguração, Mateus 17, 1-8, um pai o abordou, desesperado, pedindo socorro para o seu filho. Mateus 17, 14-21, Marcos 9, 14-9 e Lucas 9, 37-43. Os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar o demônio, mas sem sucesso. O sofrimento causado pelo espírito maligno é descrito como convulsões e sofrimento extremo. Mateus 17:15, Marcos 9:17-18 e Lucas 9:39. Marcos nos informa que ao ver Jesus, o espírito maligno se manifestou. Marcos 9:20. Depois de um pedido e de uma declaração emocionada por parte do Pai, Jesus repreendeu o demônio e curou o menino de todos os males que o espírito maligno causava. Jesus diz que a incredulidade e a falta de santidade impediram que os discípulos expulsassem o demônio daquele menino. Mateus 17, 17 e 20. Assim como em outros milagres, aqueles que estavam presentes e testemunharam o ocorrido ficaram impressionados. Os exorcismos trazem glória para Jesus e apontam a sua identidade divina. Letra D. O demônio da filha da mulher cananeia. O relato da expulsão do demônio da filha da mulher cananeia, Mateus 5, 21-28, ou Ciro-fenícia, Marcos 7, 24-39, não acrescenta muitas informações para melhor compreensão da possessão demoníaca. Na concepção da mulher, era um caso especialmente difícil de possessão, horrivelmente endemoniada. Mateus 15, 22. Marcos nos informa que a filha era uma criança. Marcos 7, 25-26. Mateus afirma que a filha foi curada. Mateus 15, 28.
E Marcos prefere dizer que o demônio a deixara. Marcos 7:30. O relato ensina sobre a importância central da fé. Note as declarações que a mulher faz sobre a identidade de Jesus e sua atitude de adoração. O fato de que Jesus pode colocar sob teste aqueles a quem vai abençoar. A salvação dos gentios por meio de Jesus Cristo. O grandioso poder divino de Jesus libertar uma pessoa de possessão demoníaca, mesmo à distância. Ele é o Senhor. Letra E. 7 demônios de Maria Madalena. Jesus também tinha discípulas. Entre os seguidores de Jesus, havia mulheres que foram abençoadas pelo seu ministério, passaram a segui-lo e até mesmo lhe proviam suporte financeiro. Lucas 8, 1-3, Marcos 15, 41. Uma das mais proeminentes seguidoras de Jesus foi Maria Madalena. A Bíblia diz que as seguidoras de Jesus, e Maria Madalena entre elas, testemunharam a crucificação. Marcos 27, retificando, Mateus 27, 55-56, Marcos 15, 40, João 19, 25. O sepultamento. Mateus 27, 61, Marcos 15, 47. E foram as primeiras a receber notícia da ressurreição por parte de um anjo. Mateus 28, 1-8. Marcos 16, 1-8 e Lucas 24, 1-12. Maria Madalena foi a primeira testemunha do Senhor ressurreto e a primeira a conversar com ele. Mateus 28, 9-10, Marcos 16, 9-11, João 20, 1-2, 11-18. Ela é um monumento à graça de Deus. Uma mulher que tinha sido possuída por 7 demônios tornou-se profundamente abençoada e usada por Deus. Letra F. Um demônio mudo. Outro caso de exorcismo, sobre o qual também não temos muitos detalhes, está registrado em Lucas 11:14. Novamente vemos a condição de um homem que não falava, por causa de sua possessão demoníaca. Uma vez liberto por Jesus, o homem falou, e as multidões ficaram impressionadas pelo poder e autoridade do Senhor. Letra G. Uma mulher encurvada havia 18 anos. O último exorcismo realizado por Jesus, registrado no Novo Testamento, se encontra em Lucas 13, 10-17, e relata a cura de uma mulher que estava encurvada havia 18 anos, por causa de um espírito de enfermidade
enviado por Satanás. É possível que ela tenha tentado diversos modos de se curar ao longo desses anos, pois Lucas afirma que ela não podia se endireitar de modo algum. Lucas 13, 11. Jesus resolveu o problema daquela mulher com poucas palavras. Lucas 13, 12 a 13. O resultado foi imediato. Até esse ponto, é possível que ninguém na sinagoga soubesse que a enfermidade da mulher tinha uma origem sobrenatural. O resultado da libertação que Jesus promoveu é que, novamente, ele demonstrou a sua glória e as pessoas ficaram alegres. Tópico 3. Outros textos sobre exorcismo no Novo Testamento. Durante o ministério de Jesus, os 12 discípulos e outros tiveram um ministério ativo de exorcismo. Mateus 10, 8, Marcos 3, 13 a 19, Marcos 6, 13, Lucas 9, 1, Lucas 10, 17 a 20. Depois que Jesus morreu, eles continuaram com esse poder. Marcos 16, 17, Atos 5, 16, 8, 6 a 7. Paulo é apresentado como um líder da igreja primitiva que atuou como exorcista. O relato mais conhecido nesse sentido está em Atos 16, em que o apóstolo Paulo expulsa o espírito adivinhador de uma jovem escrava que dava lucros aos seus donos. A pouca incidência e baixa ênfase do livro de Atos na expulsão de demônios deve chamar nossa atenção. Essa foi uma marca principalmente do ministério terreno de Jesus, mas não tanto de seus seguidores após a descida do Espírito Santo. Essa baixa incidência também é verificada nas cartas do Novo Testamento, que não falam nem instruem sobre exorcismo. Conclusão: não existe nas Escrituras uma ênfase sobre a atividade de expulsão de demônios. Com exceção do ministério de Jesus, a Bíblia fala muito pouco sobre possessão demoníaca e libertação. A partir do que vimos nas duas últimas lições, e da evidente distinção entre o Espírito Santo e os espíritos imundos, é seguro afirmar que pessoas habitadas pelo Espírito Santo não podem ser possuídas por um demônio. Mateus 12, 43 a 45, 1 João 4, 4. Não existe possessão demoníaca de cristãos verdadeiros. Por outro lado, assim como aconteceu com Jó e com Paulo, é possível que, debaixo da permissão de Deus, um espírito maligno faça mal a um fiel, e esse mal dure algum tempo. A uma experiência desse tipo, alguns cristãos dão o nome de opressão demoníaca em vez de possessão. As últimas lições que extraímos do ministério de exorcismo de Jesus
ensinam sua autoridade completa e o fato de essa autoridade garantir a vitória final de Jesus sobre o mundo das trevas. Aplicações. Mesmo na igreja primitiva, a expulsão de demônios não era algo corriqueiro na vida da igreja. Portanto, essa prática nunca deve ser o foco principal da igreja, que precisa se concentrar em glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Se você for um cristão regenerado, alegre-se em Deus por não poder ser possuído pelo maligno. Se não for, hoje é o dia da salvação. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Compreenda que a ideia de que um demônio sempre faz uma pessoa agir de forma esquisita e sobrenatural não passa de uma caricatura da realidade. Concluímos a leitura da lição 11. Autoridade completa sobre o maligno, os exorcismos de Jesus e o seu significado. Texto básico, Lucas 4, 40 a 41. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.